Vamos então iniciar o seminário. Tal como tinha dito, o seminário de hoje será sobre análise técnica 2. Antes de iniciar o seminário, como sempre, já sabem, só vos mostrar aqui rapidamente o nosso aviso de risco. Os CFDs são um produto financeiro complexo. O investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. Pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais do que o capital investido, e as informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a AIG não se responsabiliza pelo uso da informação. Muito bem, então estes são os 4 indicadores técnicos que iremos abordar no webinário de hoje. Portanto, estes indicadores avançados mais comuns, portanto, estaremos como são calculados, qual a sua sensibilidade, daremos ainda algumas sugestões para tirar melhor partido dos mesmos, portanto, vemos como é que fazemos a análise e a interpretação dos resultados que são dados pelos mesmos, e depois iremos fazer aqui uma breve conclusão no final. Muito bem, começando então pelo primeiro indicador, que é o RSI, o Relative Straight Index, portanto, que estabelece uma medida que depende da razão entre a média móvel dos ganhos com a média móvel das perdas para um determinado prazo. Portanto, o valor deste indicador varia entre 0 e 100. Portanto, mais baixo indica uma maior probabilidade de perdas, mais elevado uma maior probabilidade de ganhos. Em geral, são definidos 2 níveis de referência: sobrecomprado a partir de 70 e sobrevendido a partir de 30. Quando o índice se encontra a 50, significa que a razão de ganhos para as perdas é de 1. Portanto, ou seja, basicamente são iguais. Pode então ser definido para vários prazos, médias dos últimos 6 dias, 12, 24, dependente do período que se pretende estudar. Como é que eu utilizo este indicador técnico? Então, basicamente, tenho várias formas de utilização deste indicador, através do uso dos níveis de 30 e de 70, como referências de excesso de compra ou excesso de venda, não é? Traçar uma linha de tendência mínimos, com os mínimos, máximos com máximos, e comparar com as tendências de subida no preço e vice-versa, de descida. Portanto, basicamente aqui o que é que vamos fazer é ver se existe uma divergência entre a tendência do indicador, neste caso, que é o RSI, e da tendência do ativo em questão que estamos a negociar. E depois também o cruzamento do RSI de curto prazo com um RSI de longo prazo. A gente já sabe que um RSI de curto prazo é mais reativo, não é? Portanto, e quando há o cruzamento do curto prazo com o longo prazo, é-nos dado também aqui indicações de compra e de venda. Já vamos ver os gráficos agora com cada uma destas formas de utilização do indicador. Muito bem, então temos aqui um primeiro gráfico. Neste caso aqui, este exemplo em questão é do dólar com o iene. E vemos, primeiro que tudo, temos aqui alguns exemplos de quebra dos níveis de 30 e de 70, portanto, as zonas de subcomprado e vendido nas zonas de 30 e 60, como funciona. Portanto, podemos ver que é relativamente fiável. Portanto, o mercado, para períodos, se usamos um RSI mais longo, o mercado raramente excede os limites de 30 e de 70. Agora, se usamos um mais curto, e já vamos ver depois no outro gráfico, para mostrarmos aqui a comparação do curto com o longo e dos cruzamentos, vemos que ele é mais reativo e cruza mais vezes as linhas de referência, portanto, de 30 e de 70. Ok? E podemos ver, por exemplo, que o desvio, o maior desvio foi de cerca de, não chega a 10 pontos, mas muito perto disso relativamente à referência de 30, e aí temos aí uma indicação, temos aí um sinal de queda do mercado. Daí então que se use outro método, portanto, a análise da divergência para, portanto, da divergência entre a tendência do
do indicador e a tendência, neste caso o RSI, e a tendência do ativo em questão que estamos a negociar. Portanto, a ideia aqui é descobrir incongruências entre o comportamento do preço e o comportamento do RSI. Portanto, assim, se os máximos sucessivos do mercado não são acompanhados por máximos sucessivos no RSI, existe uma enorme probabilidade de inversão da última tendência. Okay? O mesmo será válido para os sucessivos mínimos do mercado que não serão acompanhados por sucessivos mínimos do RSI. Ok? Portanto, vemos aqui entre abril e maio, por exemplo, uma tendência em alta do ativo e uma tendência em queda do RSI, e vemos que após essa divergência de tendências há uma inversão do comportamento da tendência do preço do ativo e que ele também começa a cair e acompanha o indicador. Okay? Atenção agora aqui a um ponto bastante importante, que é o seguinte. Por vezes, estas divergências podem ocorrer durante um longo período de tempo. Sobretudo, vejamos aqui neste caso, aqui que temos entre abril e maio. Imaginemos que entre abril e maio a tendência de queda, portanto, o RSI mostraria na mesma esta tendência de queda divergente à tendência altista do ativo, mas o RSI todo ele está acima da linha de 70, portanto, embora ele esteja a mostrar uma diferença de tendência relativamente ao ativo, todo ele continua acima da linha de 60. Significa o quê? Significa que a probabilidade de ganhos, portanto, a percentagem de ganhos, aliás, a percentagem de ganhos é ela maior. Ok? Portanto, a percentagem de ganhos é muito grande. Portanto, o que é que acontece? Embora essa divergência, como ainda se encontra acima do nível de 70, é normal que essa divergência possa ocorrer ao longo de um período de tempo bastante considerável. Ok? Portanto, ter também atenção onde é que se situa, a que níveis se situa o RSI. Depois temos aqui portanto, basicamente o estudo quando temos dois RSIs, um RSI de curto com um RSI de longo prazo. Portanto, o RSI podemos entendê-lo como um índice de força. Portanto, a ideia é ver quando a força pontual, portanto, medida pelo RSI mais curto, é diferente da força subjacente, que é medida pelo RSI mais longo. E a partir dessa diferença, procurar prever aqui movimentos futuros. Portanto, quando o RSI curto cruza o RSI longo, portanto, isto se for de baixo para cima, não é? É-nos dada aqui a possibilidade, ou uma possível indicação da abertura de uma posição longa. Portanto, o mercado irá valorizar. Quando há um cruzamento de cima para baixo, então, basicamente, estamos aqui a dar a indicação de uma posição curta. Ok? E como podemos ver, a linha do RSI de curto prazo é que está vermelho, não é? E a de longo prazo é que está picotado. Vemos que ultrapassa mais vezes os níveis de 30 e de 70. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Ok? Portanto, este é uma terceira forma, uma terceira utilização possível dada ao RSI. Muito bem, vamos agora aqui para o nosso segundo indicador, para o MACD. Portanto, é um dos indicadores mais simples e populares em termos de indicadores técnicos que são utilizados e que consiste na diferença entre duas médias móveis. Portanto, uma mais longa, como por exemplo de 26 dias, e outra mais curta de 12, que tem como intuito captar a tendência através do movimento das médias móveis. Portanto, captar o ímpeto, portanto, a força do movimento é utilizada uma comparação com a média móvel, o MACD, dos últimos 9 dias, que normalmente é definido como trigger. Atenção que estes prazos também são os alteráveis. Portanto, estes são os mais, aqueles que são mais utilizados.
Portanto, isto para procurar entender se o movimento é relevante ou não. Ou seja, a média móvel dos 26 dias menos a dos 12 dias constitui o MACD, que depois comparamos com o MACD dos últimos 9, com a média móvel do MACD dos últimos 9 dias. Portanto, para entender então a sua significância. Quanto à utilização deste indicador, temos 3 sinais importantes aqui a ter em consideração. Portanto, o bullish crossover, em que o MACD, ou seja, a média dos 26 menos a dos 12, atravessa a linha da média móvel do MACD de 9 dias de baixo para cima, ok? E então aí poderá ser interpretado como um sinal de compra. E ao invés deste, deste sinal, temos um outro, que é quando o MACD atravessa a média móvel do MACD dos 9 dias, de cima para baixo, e então aqui temos a constituição de uma situação de bearish crossover. Portanto, e poderá então aqui constituir-se um sinal de venda. Okay? Existem dois, basicamente, estes são os dois sinais que são mais utilizados, portanto, emitidos do indicador, mas que requerem caução, portanto, não deverão ser entendidos como sinais únicos para constituir uma posição. Existe um terceiro sinal, menos comum e mais fiável, que é o da divergência, um pouco com a semelhança, análogo ao sinal que tínhamos do RSI, portanto, quando a linha de tendência do MACD mostra dois mínimos consecutivos com tendência de subida, ou seja, sendo o mínimo mais recente o mais alto, o preço do ativo faz dois mínimos consecutivos em queda. Encontramos então uma situação de divergência. Portanto, em geral, esta situação sinaliza uma inversão da tendência. Portanto, o inverso aqui também depois será verdadeiro. Ok? Vamos ver nos gráficos como é que isto funciona na prática. Portanto, temos então aqui o gráfico em que, primeiro que tudo, mostra-nos várias vezes o sinal de bearish e de bullish crossover. Portanto, o bullish quando temos o cruzamento de baixo para cima e o bearish de cima para baixo. Okay? Portanto, é o sinal que temos e que nos é mais vezes dado. Mas depois também temos a divergência do ativo em questão com o MACD. Portanto, que é agora o indicador aqui a ser utilizado. E aqui um pouco à semelhança que já tínhamos visto no RSI, o que é que acontece? Quando existe essa divergência, ocorre depois posteriormente uma inversão da tendência que vinha a ser observada pelo ativo. Ok? Pronto. E normalmente este sinal que menos vezes nos aparece é um sinal mais fiável do que o cruzamento da média móvel dos 26 com os 12 com o trigger. Aqui temos um outro exemplo também, mesma situação, vários exemplos de bearish e bullish crossover e depois temos aqui um de divergência das tendências. Muito bem, passando agora aqui ao nosso terceiro indicador técnico, as bandas Bollinger. Portanto, as bandas Bollinger é mais um método gráfico que se baseia no uso da medida do desvio padrão, portanto, permitindo comparar a evolução relativa dos preços com variações na volatilidade, portanto, dentro de um determinado intervalo de tempo. E para isto recorre mais uma vez à utilização das médias móveis. Portanto, o desvio padrão é uma medida estatística que simboliza a média da distância dos preços à média e é constituído aqui por três partes. As bandas: linha central, banda superior e banda inferior. Portanto, a linha central corresponde a médias móveis basicamente a linha central corresponde a médias móveis às bandas, portanto, superior e inferior distam dois desvios padrão da linha central, ok? Para cima e para baixo, sendo que os formatos são mais comuns são de 10, 20 e 50 dias. Portanto, estes são os tempos que são mais utilizados. Pois, isto basicamente, no fundo, o que é que vai acontecer? Vai-se criar aqui um canal definido pelo limite superior e inferior, onde o título tem alta probabilidade de estar a transacionar.
Para utilizá-lo, é necessário adequar o prazo do ativo em questão e normalmente no início o que aqui o mais utilizado é uma abordagem de tentativa e erro, portanto isto será até o mais aconselhável. Uma vez afinal estas estratégias, vamos usar aqui uma estratégia de double bottom buy e double top sell. Portanto aqui estamos à procura de inversões de tendência no mercado. Portanto, como podem ver, quando as médias móveis utilizadas são mais curtas, neste caso de 12 dias, também aqui o desvio à linha central é menor. Ele é por si também mais reativo. Ok? E agora vamos ver então como é que analisamos aqui os casos de double bottom buy e double top sell. Aqui o primeiro caso que temos é um double bottom buy, em que o preço faz o primeiro mínimo aqui em finais de outubro, peço desculpa, em finais de setembro, está aqui sinalizado com a seta vermelha. Ele vai fazer um top perto de meados de outubro, aí sim, portanto, finais de dezembro, o primeiro bottom, depois o top em meados de outubro, depois faz um segundo bottom, vai encontrar aqui um segundo nível de suporte em finais de outubro, perto de inícios de novembro, e depois é dada aqui a confirmação pelo cruzamento da linha central. Portanto, quando há este cruzamento da linha central após o segundo bottom, é dada aqui a confirmação da inversão, portanto, e então dada aqui uma indicação de uma compra, porque ele vinha de uma tendência de queda. Ok? Portanto, só quando existe este segundo cruzamento da linha central, de baixo para cima, é que é dada aqui a confirmação. E como podem ver, o segundo bottom não tem que estar exatamente ao mesmo nível do primeiro, portanto, pode perfeitamente estar ligeiramente mais acima ou até mais abaixo. Já vamos ver agora aqui um segundo exemplo, mas aqui com double top sell. Aqui temos um double top sell em que basicamente temos o primeiro top a finais de outubro, inícios de novembro. Depois ele faz o primeiro top, depois faz um bottom a meados de novembro. Ok, perto de meados de novembro. Faz um segundo top em finais de novembro e depois temos a confirmação com o segundo cruzamento da linha central. Okay? O que é aqui difícil prever, e isto com a utilização de vários métodos, portanto não só com este método, mas com outros métodos, qual é que é aqui a principal dificuldade muitas vezes? É saber até onde é que vai ocorrer este movimento. Portanto, aqui é dado um sinal de entrada, não é? Mas não tenho aqui a certeza até onde é que eu posso seguir com esta posição. Portanto, é importante definirem pontos de fuga. E, por exemplo, aqui um bom ponto de fuga, neste caso aqui que nos é apresentado, seria, por exemplo, o nível o nível atingido no segundo top. Portanto, mais ou menos ali 1.4921 ou 1.4963. São dois bons níveis de stop loss a serem colocados na minha posição, porque, então, caso o mercado continue, caso se confirme o mercado caia, eu estou já a uma mais-valia, mas caso isso não aconteça, porque nenhum destes indicadores me dá uma indicação 100% certa, portanto tenho atenção a isso, portanto não quer dizer que isto ocorra sempre, embora a probabilidade em alguns dos casos até é bastante elevada, mas no caso não ocorra essa inversão e o preço, em vez de cair, volta a subir, então aí eu estou ali a limitar as minhas perdas com o stop loss. Portanto, é muito importante fazerem isso também. Ok? Não têm de deixar exatamente esta distância. Se quiserem, podem encostar mais a distância para o stop. Também isto vai depender muito do quão óbvios os riscos são e daquilo que podem querer ou poder até estar ali a poder arriscar naquela posição que estou a negociar. Ok?
Passando então agora aqui ao quarto indicador, portanto, o DMI. O DMI, basicamente, de todos os indicadores apresentados até agora, é provavelmente o que tem uma base matemática mais complicada, mas, no entanto, é muito simples a sua utilização e a sua interpretação. Portanto, através da comparação das amplitudes dos vários dias de negociação e do desvio relativo para cima e para baixo, o indicador aqui pretende declarar tendência compradora ou vendedora, portanto, confirmando-a com a força do movimento. Okay? Para tal, dentro deste método, e uma vez mais recorrendo a médias móveis, são necessários definir três indicadores. Ok? Aqui definimos três indicadores. O mais DMI, que indica pressão compradora, o menos DMI, que indica pressão vendedora, e o ADX, que basicamente mede aqui o pulso da tendência. Portanto, ele não nos diz a direção, mas sim a força do movimento. Uma vez mais, aqui são utilizadas médias móveis exponenciais para dar um maior peso à observação, às observações mais recentes. Em termos de utilização, existem várias considerações que devemos ter em conta. Portanto, a utilização destes critérios basicamente promete uma maior probabilidade de sucesso, mas, mais uma vez vos digo, isto não é uma ciência exata, portanto, não quer dizer que aconteça exatamente como possamos pensar inicialmente que vai acontecer, através da nossa análise. Portanto, não convém que, ao abrirmos uma posição, acreditemos convictamente que só pode ocorrer um determinado tipo de movimento, portanto, só possa ocorrer um determinado tipo de acontecimento no mercado. Portanto, basicamente aqui o mais DMI vai indicar um símbolo de força compradora, não é? E quando ultrapassa o menos DMI, constitui um sinal comprador. Se o menos DMI ultrapassa o mais DMI, então será aqui dado um sinal de venda. No entanto, os primeiros dois sinais são fiáveis para o mercado em tendência, mas fracos para mercados com trading na horizontal. Portanto, assim é normal adicionarmos dois apoios, regra do ponto extremo, portanto, não entrar logo até que o máximo do cruzamento seja batido e vice-versa. E, basicamente, aqui o ADX mede a força da tendência. Portanto, este indicador deverá estar por cima dos dois indicadores e, especialmente, alterações neste indicador a partir de níveis altos, portanto, relembrar de 0 a 50, potencialmente indicará uma inversão da tendência. Portanto, ainda antes de haver mesmo o cruzamento, um novo cruzamento do ADX, ainda antes de haver um novo cruzamento do mais DMI com o menos DMI, o próprio quebrar da força do ADX dá-me aqui um sinal de inversão do mercado. Ok? Vamos ver então aqui os exemplos, que é sempre mais fácil e mais prático. Portanto, a linha de mais DMI está desenhada com a cor verde e a linha de menos DMI em vermelho. A preto está o medidor de tendência, o ADX. Durante este intervalo de tempo, o indicador menos DMI cruzou o mais DMI, dando um sinal primário de venda. Okay? Portanto, na observação seguinte, cumpre-se aqui a regra do ponto extremo, portanto, o círculo encarnado que temos no canto superior esquerdo. E a tendência ganha força durante os próximos meses. Encontrava-se já acima de 20 e subiu até cerca de 35. Portanto, o facto destes serem números bastante redondos poderá levar a crer que este seja um indicador bastante utilizado neste mercado, portanto, e que os outros investidores o utilizem também com alguma frequência. Okay? No momento em que se atinge os 35, o ADX inicia um declínio que levará de volta aos 20. De notar então o quê? Que é quando começa a queda do ADX que se dá o bottom do mercado. Portanto, assim este sinal é especialmente fiável quando o ADX está por cima dos dois DMIs. Ok? Portanto, aqui, mais uma vez, temos a linha mais DMI que está desenhada em cor verde, menos DMI vermelho.
o ADX está a preto e de reparar aqui a queda do ADX, ou seja, o abrandar da tendência que antecipa a viragem de uma situação de menos por cima de uma de mais DMI, de uma mais DMI, ok? E que marcou o início de um período bullish. Portanto, de reparar a estabilização do nível de 20, não é? Portanto, o facto de ser aqui, podemos reparar que aqui basicamente aqui temos uma coincidência que aqui não só temos aqui esta inversão aqui este diminuir da força, mas também depois temos aqui o cruzamento do mais DMI com o menos DMI e também depois um aumento da força aqui do sinal. Ok? Muito bem, então a gente conclusão, o que é que temos de concluir aqui? Primeiro de tudo, adequar os indicadores e os seus parâmetros ao mercado que estamos a negociar e ao período e também ao tipo de trade que estamos a fazer em termos de questão do tempo, portanto, que estamos a negociar para o curto, médio ou longo prazo. Sinais de vários indicadores aumentam a fiabilidade do sinal, mas também tenham atenção para não utilizarem demasiados indicadores, senão depois também acaba por haver uma espécie de atrofio da informação. E também um último ponto e bastante importante, que é a conjugação da análise fundamental com a análise técnica. Portanto, factos pontuais de mercado interferem com a análise técnica. A análise técnica não antecipa decisões de taxas de juro, indicadores macroeconómicos, como por exemplo taxas de desemprego, pedidos de desemprego, os non-farm payrolls, licenças de construção de casas, core retail sales. Pronto, todos estes indicadores relacionados com a parte da análise fundamental, não é? A análise técnica não tem em conta e não consegue prever, portanto, e é necessário fazer aqui uma conciliação das duas análises para que os resultados obtidos sejam os melhores também.